Olha, 13h04, recebendo aqui essa simpatia, que é a doutora Ana Lúcia Aguiar, essa grande advogada, acima de tudo uma grande palestrante, que está sempre pronta para auxiliar os nossos necessitados através dos seus trabalhos sociais e das suas ações. Ela não anda, ela desfila, né, Barreto? Olha, doutora Ana Lúcia é uma simpatia, já chegou perguntando pelo Baretão, então o Baretão tá muito bem, graças a Deus, com saúde, com paz, que é o melhor. Olha, dona Ana Lúcia será a nossa entrevistada de hoje, porque eu tenho que apresentar logo, certo? Porque a gente já entra logo nesse clima, né, Val? Exato. Porque não é só uma entrevista, é um bate-papo, a gente costuma falar. Mas antes, deixa eu chamar a vinhetinha, a mais famosa no nosso início de tarde. Entrevista. Doutora Ana, satisfação recebê-la aqui no nosso Jornal do Xodó, viu? Baretinha, o prazer é todo meu, é uma honra muito grande estar estreando aqui, né, no estúdio da Xodó, com Valquíria Milhon, com Eduardo, essa família maravilhosa, vocês realmente, meus parabéns, eu sou fã de carteirinha do Baretão. Muito obrigado. Ele sabe disso, um abraço muito forte, muito especial, foi muita oração por ele. Isso e mesmo. com certeza, como ele tem uma história de vida muito forte com o nosso poderoso lá de cima, nosso Deus, e ainda tem missão a cumprir aqui na Terra. Muito obrigado, doutora Ana, pelas palavras, e para nós também é uma satisfação recebê-la aqui no nosso jornal. A senhora que tem um trabalho também, um serviço prestado muito grande dentro da nossa advocacia, nas áreas que atuou, sempre com muito respeito e, claro, pontuando aquilo que é necessário para se minimizar, às vezes, o sofrimento até da própria população dentro de uma área do serviço social que a senhora trabalhou durante muito tempo e atua até hoje, mas hoje com mais uma nova missão. A senhora já esteve lá, mas pela segunda vez assumindo aí a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Como é que a senhora se sente, hein? Pela segunda vez empossada nesse cargo de grande importância. Olha, eu digo que é gratidão e orgulho, não um orgulho de vaidade, mas um orgulho de gratidão. Em 2020, né, a nossa ABMCJ Sergipe, ela tem uma história, nós estamos catalogando toda essa história, vamos trazer as nossas associadas beneméritas, as mulheres que lá em 1989, né, já fundaram a BMCJ aqui, e por caminhar ela ficou um tempo não estabelecida, mas ficou sem dar andamento, né, inativa. E aí, em 2020, eu recebi o convite. 2018, ela voltou, né, com a doutora Patrícia, né, a juíza, a magistrada que tem uma história maravilhosa também de luta no empoderamento das mulheres, não só de carreira jurídica. E aí, em 2020, eu recebo o convite da presidente nacional, a doutora Manuela, que precisava reativar a comissão de Sergipe. Naquele momento, eu confesso que eu fiquei um pouco, né, assim, receosa, mas aí né, a gente nunca deve dizer não a uma mulher de luta, né, uma mulher as mulheres quando querem fazer esse trabalho. E aí eu reuni naquele momento 16 mulheres, para que a gente pudesse fazer um estudo da BMCJ. E aí assumimos, né, a Nacional nos deu posse no dia 8 de julho, né, de 2020, para que quando fosse em 2022 fosse mais uma nova eleição. Certo. Então nós assumimos, quando foi em novembro de 2022 veio a eleição nacional e por consequência a eleição das regionais, das comissões dos estados. E aí nossos pares de 16 nós já éramos 50 e aí novamente foi dito que queriam que eu continuasse, para que aí nesse momento a gente agora efetivamente, né, com o fortalecimento da BMCJ, a gente possa realmente colocar os trabalhos que é o propósito da BMCJ. Isso é o seu muito bom, papel né? fundamental nessa luta, né, de não só das mulheres de carreira jurídica, desse empoderamento das mulheres, né, que militam, né, juristas, mas também todas as outras mulheres, meninas, e defendendo, né, o nosso empoderamento, conscientizando e fazendo com que as mulheres entendam a sua força, a sua competência e possa estar militando, trabalhando, caminhando lado a lado com os homens. É muito bom. Demonstrou que de 17, 18, né, se somando aí agora mais de 50. Isso. E vamos chegar amanhã com 100, porque estão novas associadas que amanhã então seguro que vem com encontrando. força total. Vem com força total. BMCJ está vindo com muita força. Doutora Ana, prazer cumprimentá-la. Século XX ainda, né? A criação da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, mas à época, o que é que se tinha em mente
Qual foi o ponto predominante para a criação justamente dessa associação? A associação, ela foi criada por um grupo de mulheres juristas em Belo Horizonte, em 1980, mas ela vem de uma história que é da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, que foi fundada em 1928 em Paris. E a partir daí, essas mulheres se reuniram justamente para buscar combater a discriminação. As mulheres, né, em 1928, a gente sabe que talvez a gente não pudesse nem falar, né? Porque pedir licença para falar. E aí, em 1980, esse grupo de mulheres juristas em Belo Horizonte se unem e criam a BMCJ Brasil, nacional aqui no Brasil, filiada à Federação Internacional. 1989, Sergipe, como sempre um estado, né? Como a gente sempre diz, o menor estado da federação, mas um estado que ele tem... Ele é gigante, né? Ele é pujante, ele é gigante. Exemplo, né? Exemplos. Nós nos tornamos gigantes pelas nossas ações, pelos nossos trabalhos, por tudo. Então, 1980 cria-se em Belo Horizonte, 1989 cria-se Sergipe. Aliás, corrigindo, 1985. Não foi 80, 85. 4 anos Sergipe já traz a BMCJ. Então, nós tivemos a nossa saudosa doutora Arlene Chagas, que o ano passado nos deixou, foi a primeira presidente. A doutora Josefa Paixão, desembargadora, foi a vice-presidente. Doutora Jussara Leal. Então, esses nomes, nós estamos fazendo todo esse levantamento para que a gente possa saudar essas grandes mulheres. Então, e hoje ainda tem algo que nos fortalece mais ainda com a BMCJ. Em novembro de 2022, nós tivemos a eleição internacional para a federação. E o Brasil colocou a sua candidatura. E a doutora Manuela foi eleita. Né? Hoje, a sede da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica é no Brasil. Então, que honra, né? É uma honra. E estar junto, né, com essas mulheres, estar com esse trabalho... Trabalhos importantes. Importantíssimo, né? Por quê? Porque, como eu disse, a gente, né, não se atém só a trabalhar as mulheres juristas. Nós vamos... É a BMCJ, ela saindo, essas mulheres juristas indo fortalecer as mulheres da sociedade, aquelas mulheres em estado de vulnerabilidade, a violência contra a mulher, o não empoderamento como deve ser, né? Nós tivemos um exemplo recente, né? Agora, hoje eu estava aqui aguardando vocês e se falando que hoje o TRE fez uma recontagem de votos em decorrência de não se cumprir a cota de paridade de gênero. Veja, nós não queremos só a cota de gênero, é necessário para que se possa ter, está na lei, está, mas nós não podemos, nós mulheres, aceitar que nós estejamos ali apenas para cumprir uma cota. Tá por estar, né? Não, tá por estar não. Inclusive, porque é o nome, você não pode... não foi, Boletim, ontem, não foi? Foi até ontem que eu estava tocando nesse assunto. Vocês cresceram muito, empoderamento, e está se passando uma ideia para a sociedade brasileira de que vocês estão estão se usando, né, a mulher apenas para preencher. Eu disse, mas não tem que ser por consciência e não por obrigação. Exatamente. Uma coisa né? E é esse um dos papéis preponderantes. Nós temos a nossa vice-presidente nacional, que é a professora Alice Bianchini, que tem um trabalho belíssimo no Brasil dessa conscientização, dessa defesa intransigente, para que nós, mulheres, sabemos o seguinte, a gente não pode estar ali. Nós não somos laranjal. Isso. Não somos. Isso. Nós vamos para a disputa, a gente tem que disputar de igual para igual. Ir para a rua, conquistar os eleitores, juntamente, a mesma igualdade na divisão dos recursos. Que não é, né? E esses recursos efetivamente vir para que você possa fazer a sua campanha. Nós não podemos conceber que eu me candidate, eu estou candidata, e nem eu votei em mim. Então, por quê? Calaram sua voz, não deixaram você votar? O que aconteceu? Você foi forçada a isso? Você foi forçada a isso? A gente precisa ouvir essas mulheres. E a BMCJ vai fazer isso. A gente vai em cada local, a gente vai em cada município. Mas a gente dá uma grande radialista aí, viu? É isso mesmo. Grande comunicadora. Importante posicionamento, que isso é importante, né? Muito importante. Muito bom. Isso, a gente precisa disso. Conscientização. Então, essa é a conscientização. É isso que você olha, tá aqui a sua vaga, agora pronto. Não era isso que vocês queriam. Não faça nada. E a gente sabe que isso existe. Nós temos casos que já chegam à BMCJ, mulheres que estão sendo respondendo processos criminais em decorrência disso, porque não soube fazer sua prestação de contas, porque não receberam nenhum tipo de auxílio. Não, recebeu, mas não chegou. Não chegou. Utilizaram do nome. E o insucesso do partido, de quem é a culpa que estão colocando? Nas mulheres. Isso, nas mulheres. E não é.
E elas foram penalizadas, né? Algumas delas ficaram inelegíveis. Né? Elas ficam inelegíveis, existe. Elas respondem criminalmente, né? E ainda respondem também pela inegibilidade. Então a gente precisa estudar. Então nós temos uma equipe de juristas, especialistas, e que vão se debruçar sobre esse estudo. A gente vai buscar, a gente vai conscientizar. Ele é tão polêmico, né, doutora? Porque Isso. eu estava imaginando, Maritinha, veja, se você está punindo apenas aqueles que não conseguiram ter uma boa votação, deve valer não só apenas para a cota, mas para os que estão bem, estão fora da cota. Quanta gente se candidata a presidente da República, votação PIF, deputado federal PIF. Se for por esse caminho, tem que ser para todo mundo. O direito, não é isso? O direito, não é para todo mundo? Ele tem que ser para todos. O direito é de todos. Perfeito. Então não existe 2 pesos e uma medida. Então a gente precisa fazer isso. Tem que abrir o processo, abre agora todo mundo, que sai muito mal nas urnas. Exatamente. Então a gente precisa saber o que foi esse insucesso. Porque nós tivemos exemplo na eleição presidencial, nós tivemos o padre lá, né? Isso. Você não viu lá? Isso. Votação baixa, o que faz então? Vai puni-lo? Não, então. Mas quando a gente sabe que tinha um acordo, né? Para poder tumultuar. Então, era o A e o outro era o MEI, né? Olha, 13h15 aqui no nosso Jornal da Xodó, ouvindo a advogada, a doutora Ana Lúcia Aguiar, e você pode participar, pode interagir conosco, encaminhando a sua pergunta também, né? A sua participação através do nosso chat, né? A nossa caixa de mensagens aqui no YouTube. Agora, nós vamos a Aparecido Santana, na capital do sertão, que além de jornalista também, né, tá aí se graduando no direito, também um grande amigo e grande comunicador, interagir aqui com a doutora Ana Lúcia. É isso, Aparecido Santana, doutor Aparecido, meu amigo. Ainda não, doutor, ainda não. Viu? Mas ótima tarde para todos que acompanham. É um jornalista também, um grande comunicador. Estudando Obrigado, direito. Né? A Ana Lúcia Aguiar, a doutora Ana Lúcia Aguiar, a minha pergunta é o seguinte: o cinema e outros, o rádio, a televisão, são veículos de comunicação que faz com que conscientize muitas pessoas. Recentemente, eu acompanhei um seriado chamado As Leis de Lídia Poete, que falava justamente sobre as barreiras que foram quebradas pela mulher para estar atuando na área do direito. Na época em que retratava a situação desta jovem advogada, ela era proibida de atuar. E eu queria saber, nos tempos atuais, como é que a mulher, né, ocupa espaços na advocacia, por exemplo, né, na área criminal, que foi uma área que teve grandes barreiras para serem quebradas. Eu queria saber da senhora. Um prazer imenso, né, falar com o nosso futuro colega, uma honra muito grande. Veja, a gente já vai nessa área criminal e a gente já começa com o Mirtes Campos, que é a nossa grande exemplo. Por quê? Porque ela justamente teve que romper vários paradigmas para que ela pudesse não só ser advogada, como também atuar na advocacia criminal. Então as mulheres hoje, né, não foi fácil se chegar. A gente sabe que a área criminal é uma área que era predominantemente masculina, né, do advogado, do homem, mas hoje nós somos maioria já na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos 52% já da advocacia brasileira é formada por mulheres. Entendeu? Mulheres, e aí quando eu falo do gênero feminino, vamos colocar o gênero feminino. Então, o que é que ocorre? É difícil? Foi difícil vencer barreiras? Não, continuamos hoje. Mas a gente sabe, a gente sobe a montanha, mas aí a gente se pega nos ensinamentos do nosso Deus maravilhoso, do profeta Elias. Então, da montanha, a gente vai trabalhando para descer para a planície. E é isso que nós hoje vemos várias e grandes mulheres, né, advogadas, trabalhando na área criminal e sendo um sucesso, um trabalho maravilhoso. Nós temos aí a nossa, por exemplo, a doutora Carol Prona, que é uma referência, né, e é advogada criminalista. Então, que era uma área tão masculina, né? Isso, uma área tão masculina. Então, nós temos vários exemplos que você nos trouxe e eu coloco sempre a Mirtes Campos, que é uma grande precursora do início do trabalho da mulher atuar na advocacia criminal. Olha, 13h18. Agradeço, Aparecido. Muito obrigado, meu amigo. Daqui a pouco você retorna com mais informações. E vamos a Robson Martins, também interagindo com a doutora Ana Lúcia, direto de Propiá, na 102.9. Vem de lá, meu caríssimo Robson Martins. Mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Valquíria e a doutora Ana Lúcia Aguiar.
Doutora, receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Doutora Ana Lúcia, para além da capital sergipana, Aracaju, a associação também recebe mulheres de carreira jurídica dos interiores. Quais os requisitos para se afiliar? Muito obrigado. Uma honra muito grande estar falando, né, com o nosso Baixo São Francisco, essa região que eu tenho um carinho muito grande, muitas boas amizades, né, um respeito muito grande. A associação, ela é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Então nós temos desde as mulheres juristas, as acadêmicas de direito, mas nós também temos as sócias beneméritas, que são aquelas mulheres, né, que têm um trabalho à sociedade, um trabalho à comunidade, um trabalho voltado nesses propósitos de defesa dos direitos da mulher, defesa dos direitos da criança e do adolescente, a defesa dos direitos humanos como um todo. Então, a partir de agora, a gente começa, a BMCJ, ela vai ter suas subcomissões regionais. E o Baixo São Francisco vai estar, né, dentro desse nosso já início de trabalho. Por quê? Porque é importante, hoje o interior do estado, né, os 75 municípios sergipanos, eles têm o maior número da advocacia sergipana está no interior. O maior número de mulheres também de carreira jurídica, as mulheres juristas também estão trabalhando no interior. Então, é importante que a associação ela não fique na capital. E é importante também que a associação não fique só sobre o nosso poder diretivo. Eu sempre digo, meu trabalho é coletivo. Eu só sei trabalhar em comunidade, eu não sei trabalhar sozinha. Então, para que a gente possa alcançar, a gente possa chegar ao Baixo São Francisco, a gente possa chegar aos mais distantes povoados, é necessário que a BMCJ ela esteja dentro daquela região, dentro daquele município, porque são essas mulheres que estão lá no dia a dia trabalhando, que vai conhecer a realidade e a gente pode alcançar mais rápido essa transformação e levar essa ajuda, como a gente estava falando, essa conscientização. Principalmente a gente sabe que no interior nem sempre as mulheres estão dentro desse fortalecimento, esse protagonismo. Todo dia a gente escuta um crime de feminicídio. A gente precisa estar junto delas. E cresceu, né? Muito mesmo. Olha, doutora Ana, a participação da Patrícia Alves, lá em Itabaiana, ela disse, olha, sou estudante de Direito e acompanha a sua atuação à frente dos nossos direitos. Parabéns, viu? A Patrícia Alves em Itabaiana, acompanhando. Olha que coisa boa, Patrícia. Já estamos esperando você na BMCJ. É isso aí. Eduardo Carvalho. Doutora Ana, a interiorização, ela é muito importante, né? Tanto na economia, na medicina, você vai alcançar, mas também no direito, porque a gente percebe que são mulheres e mulheres, apesar de serem todas do mesmo sexo, mas vivem dramas totalmente diferentes. E eu fico feliz quando a senhora citou aí que está havendo uma interiorização, né, de mulheres do direito no interior, ou seja, buscar exatamente, porque é um descompasso. Estamos crescendo nisso, nessa... Sim, eu posso assegurar, né? Eu passei um período em 2016, eu assumi a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados aqui em Sergipe, e a partir daí a gente passou a fazer um trabalho também de interiorização. Em 2018 eu fui vice-presidente e pude acompanhar, estar junto e ver a fortaleza dessas mulheres. E nós temos várias, se a gente for dar o exemplo, eu não posso nem, assim, porque hoje as mulheres advogadas, elas estão muito fortes no interior. E o nosso interior, o interior sergipano, ele foi fortalecido. Hoje é uma advocacia pujante, né? É um trabalho que, e a maioria, volto a dizer, do gênero feminino. Então, isso é muito importante. Essa interiorização está forte. Né? Porque geralmente revertemos. Eu digo, hoje o nosso estado também, nós somos maioria. Nós, mulheres advogadas... Mas vocês não estão maioria em tudo, viu? Certo? Mas a gente precisa se conscientizar dessa maioria. Porque não é só a maioria que vai nos fazer chegar aonde deve se chegar, alcançar essa paridade. Olha, doutora Ana, a gente tem noticiado aqui nos nossos programas, principalmente o programa policial, né, que o Baretão comanda, esse fato relacionado aos abusos e à violência contra a mulher. A senhora acabou até de citar, né, esse aumento expressivo.
Como é que a BMCJ, né, através das mulheres advogadas nas carreiras jurídicas, elas interpretam isso? Isso ocorre por haver uma fragilidade na lei ou no cumprimento dessas medidas? Veja, eu digo que hoje já houve um avanço muito grande, né? A partir da Lei Maria da Penha, ela trouxe um rigor mais efetivo. Certo. Mas o que é que tinha? A nossa lei é a melhor lei que existe. Certo. Isso não resta dúvida. Mas o que é que ainda existe por trás disso? Muito embora a vulnerabilidade da mulher, que ela depende do seu agressor, ela muitas vezes ela aceita aquele sofrimento, né? Muito embora hoje elas estão reagindo, mas por quê? Por não ter uma política pública específica, né, destinada, direcionada para que elas possam ter esse acolhimento. Mas que hoje o próprio nosso estado de Sergipe já está se tornando um vanguardista, né, com a instalação dos CRAs, as delegacias, que quando, por exemplo, a lei nacional já se criou, que se tem que ter a delegacia da mulher, o nosso estado de Sergipe já tinha, então a gente já vem um trabalho. Mas o que é que ocorre ainda essa violência? Primeiro, a mulher ser dependente. Então, a gente precisa urgentemente de uma política pública que dê a ela esta condição para que ela tenha a coragem de ir. Um outro ponto é se trabalhar, ou o agressor ele cumprir a pena dele, e se tem um trabalho também. Por quê? Porque muitas vezes ele cumpre a pena, ele é solto, mas quando ele sai, ele volta lá e pratica o crime. Então, ou com a companheira que deixou ele, ou ele vai se unir a uma outra companheira e vai continuar praticando a violência. Então, a gente precisa trabalhar sobre isso. A gente precisa conscientizar, a gente precisa ser a mão estendida a essas mulheres para dizer, mesmo que você esteja com receio por causa da dificuldade, mas nós estamos aqui para te assegurar, dar essa segurança e lutar junto com você. Então, é um dos pontos que eu sempre destaco. Nós, mulheres, ainda não alcançamos o nosso espaço como deve, porque nós concorremos com nós mesmas. Nós concorremos com outras mulheres. E essa concorrência, ela não é benéfica. Ô, doutora, me tira uma dúvida aqui, Baratinha. Na tipificação do feminicídio, nós acreditávamos, isso foi passado para nós durante muito tempo, que era uma questão apenas do machismo nordestino. Veja o preconceito com a nossa região. Em todas as regiões, né? Em várias partes do mundo. Isso. Então aquela tese caiu. E eu, como comunicador, estou observando um ponto, quero que a senhora me esclareça. Veja. Da porta para fora, torna-se um problema policial. Mas grande parte dos feminicídios está da porta para dentro. Ou seja, foi a minha escolha. Isso não quer dizer que eu tenho que pagar pelo erro de uma escolha, ou seja, porque é isso que a gente ouve muitas vezes. Mas não tem que acordar para esse princípio, ou seja, mais do que nunca tem que ter um olhar muito mais voltado para aquele que vai conviver, desculpe minha redundância, conviver com, porque tem acontecido uma coisa assustadora, os números não baixaram, eles estão mais expressivos, cada vez mais se fortalecendo, e o pior, um exemplo ruim termina contaminando todo mundo, né? Sim. Então eu fico preocupado, porque eu vim de uma geração que depois foram taxadas que isso aí já tinha passado, veja. Aquele tripé, o namoro, o noivado, era simplesmente até chegar ao casamento, era um tripé necessário, porque no namoro você camufla. No namoro você se faz de gentil. No noivado, como é um prazo muito mais longo, as máscaras caíam. Né? Não é que não acontecesse lá na frente, mas veja, o processo era muito mais seletivo. Porque no noivado você conhecia as famílias, você tinha como ter informações, era uma coisa mais longa. Hoje não, está muito rápido. E a gente sente o quê? Que essas relações também, né, de maneira muito fragilizada e emocional, têm trazido esses danos, que não vai só a lei resolver, porque o que a gente está percebendo é que cresceu, a gente fica assustado. Meu Deus do céu, disseram que era só o Nordeste, no Brasil todo, países, as classes sociais todas, que a gente fica, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E eu observo por esse prisma. Não sei se eu estou equivocado, mas a senhora que é especialista. Quando a gente faz a análise, a gente tem que ir para essa análise justamente dessa formação do relacionamento, né? Hoje é muito rápido as coisas, né? Está muito rápido. Eu costumo dizer que né, a tecnologia está avançando, veio a virtualização,
mas eu ainda digo que não é nem a inteligência artificial, nem a alta performance das tecnologias que vai resolver esse problema. Mas, principalmente, a gente voltar a entender o que é que significa relações humanas. Esse é o ponto principal, porque as pessoas estão se deixando muito levar pela tecnologia, pela inteligência artificial, por essas novidades. E o que é que acontece? Hoje você colocou um ponto que realmente é para se estudar. Você conhece hoje, você não sabe, né? Amanhã você já está lá, daqui a pouco você... A paixão, o amor, né, se relaciona, e aí a gente tem um exemplo que nós tivemos aqui. Não precisa ir longe, distância. O cara era um cara... Que aparentava ser uma pessoa... Isso! Exercia um cargo, era suplente de vereador, uma pessoa que vivia, conhecia os direitos, conhecia tudo. Esquartejou a companheira. Mas aí a gente precisa entender o seguinte: em algum momento houve alguma demonstração, né? Por quê? Eu sempre digo isso, né? A menor demonstração você tem que ir em cima. Você tem que ir. Mas esse ponto essa velocidade acontece. Ela agora, cega, não né? E não só o Nordeste, né? A gente não, tem mas no Brasil inteiro, né? Brasil. Aliás, lá fora está... Lá fora nós temos... É que é muito rápido. Você conhece agora, você passa a conviver com alguém, põe para dentro da sua casa. E quando essas mulheres elas já têm filhos, os filhos acabam pagando risco, né? por conta dessas más escolhas. Que às vezes os companheiros não descontam naquele primeiro momento na companheira, mas descontam nos filhos, nos enteados, nas crianças. Isso, nos enteados. Essas crianças se tornam futuros agressores amanhã. Por isso que é importante você trabalhar, porque quando você for trabalhar uma violência doméstica, você não pode só trabalhar no nível do espancamento, né? Porque a violência doméstica, ela tem várias nuances, mas você precisa trabalhar a família. Perfeito. Porque aquelas crianças, elas vão se tornar, se vê a mãe apanhando, ele vai começar a bater na escola, né? Vai ser o espelho. Essa formação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse estudo. Por isso que é importante até mesmo se trabalhar o agressor. É importante, por quê? Porque se você não trabalha o agressor, ele vai cumprir aquela pena por ter lhe agredido e vai fazer com outra. E vai ser uma bola de neve, né? Uma rede, uma cadeia, uma rede sai de violência. Ele sai contaminando. Então, bom da aula tem que trazer a doutora Ana de novo aqui. Que o tempo foi muito... Ela está de lilás, é o agosto lilás, se eu aproveitar a Paula Amaral, lá aqui do bairro Atalaia. Doutora Ana, é muito importante seus esclarecimentos sobre as mulheres que se candidatam só por cota, que todas se conscientizem, né? Então, essa mensagem final... Maravilha. Que a senhora possa deixar, não só as mulheres, mas a todos que estão acompanhando o nosso programa, a todos que estão acompanhando também pelo nosso YouTube, né, da participação e da importância, né, de todas elas se mobilizarem no entorno da boa informação, dos esclarecimentos e, claro, através da ABMCJ, levando muita informação e promovendo ali encontros importantes. Muito, muito bom, agradeço a Paula, e é essa conscientização, é essa efetivação desses direitos que são inerentes nós, do gênero feminino, que a gente precisa, né, trabalhar, a gente precisa não só trabalhar, mas exercer. Nós precisamos exercer esse direito. E a BMCJ, ela vem justamente, esse triênio vai ser um triênio de trabalhar essa conscientização. Inclusive de encorajamento. Nós precisamos encorajar as mulheres para que elas vão participar do pleito eleitoral, para que elas participe e que a gente tenha uma paridade na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Executivo, no Judiciário, em todos os pontos. Nós já temos algumas conquistas, mas ainda não é o suficiente. E com os mesmos recursos, né? E com os mesmos recursos, eu volto a dizer, com vez, voz, assento e lugar de mulher é no orçamento. Gostei. Um abraço, doutora Ana Lúcia. Obrigada. Eu posso ainda fazer o convite? Amanhã nós estamos às 18 horas, né? Nossa turma de mulheres com garra, com força, porque com a Ana tem várias mulheres que são mais audaciosas do que ela. Doutora Ana, repetindo aí. Amanhã às 18 horas no Museu da Gente Sergipana, nossa diretoria, nossas conselheiras, nossas assessorias técnicas, fazer um convite a todas as mulheres juristas do nosso estado que vejam, entre no site da nossa BMCJ Nacional, conheça o nosso estatuto e venha fazer parte desse time da comissão de Sergipe. Mulher no orçamento, como é que diz?
Olha, nós temos que ter voz, assento e lugar de mulher no orçamento. No orçamento. É Tem isso que aí. ter o orçamento para a gente trabalhar. Ana, qual horário amanhã lá? Amanhã às 18 horas, no Museu da Gente Sergipana, toda a nossa diretoria, todo o grupo de mulheres vão estar, as novas associadas tomando posse também. Vai ser um trabalho bonito. Muito bacana, viu? Se Deus gostei quiser. do Um orçamento. agradecimento Muito obrigado. imensamente a vocês, a Xodó e a todos os ouvintes, né? Desse sucesso, como vocês disseram também, que eu esqueci, eu não peguei ainda, mas é a primeiríssima Fé Comércio. Isso. no seu- O Ibope, né? Nós crescemos. o Ibope confirmou, estamos em terceiro, né? E a Fé Comércio ratificou. Só na Pronto, rede. perfeito. E Bareta sempre foi o parceiro, nós Isso. mulheres, na denúncia, né, de fazer esse trabalho. Por E isso, continue, Baretão. viu? No Baretão Isso. e com Baretinha também. Né, agora com Baretinha. Obrigada, gente. Um abraço.